Glória a Deus. A devocional, eu vou trazer uma palavra muito conhecida por todos, que é a prisão de Paulo e Silas são presos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, eu vou ler alguns capítulos, versículos, não vou ler todos não. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, ao qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Estando seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. O 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém, igreja? Glória a Deus. Então eu vejo aqui, nessa passagem linda, maravilhosa da Bíblia, alguns pontos aqui que falam ao nosso coração. Primeiro eu vejo aqui dessa menina que ela tinha espírito de adivinhação. A palavra de Deus aqui está dizendo que os apóstolos iam pregando e ela ia atrás, revelando, dizendo que eles, confirmando que eles eram servos do Deus Altíssimo. Ela não estava mentindo, né, igreja? Ela aqui falou a verdade. Mas era Jesus? Era o Espírito Santo de Deus? Não, na igreja. Então aqui nos dá uma lição de que nem todos aqueles que falam no nome do Senhor Jesus é verdadeiramente Deus que está falando conosco. Então nós temos que, nesses últimos dias, a Bíblia diz que existirá muitos espíritos enganadores dentro das igrejas. E nós temos que pedir, um dos dois que nós temos que pedir é o discernimento espiritual, para discernirmos o que vem de Deus e o que não vem, para não sermos enganados por espírito de adivinhação, por espírito do inimigo. Amém, igreja? Segundo ponto que eu vejo aqui é que Paulo e Silas mesmo, a Bíblia diz aqui, que eu não li todo, mas todos sabem que eles foram espancados porque libertaram esta jovem. Porque esta jovem era escrava e ela dava muito lucro aos seus donos através da adivinhação. Então, quando os donos perderam o seu lucro, aquela pessoa que dava lucro a eles, pegaram Paulo e Silas e levaram perante o conselho, né? Eles foram espancados, muito espancados, e depois foram presos. E na prisão, era para estes homens aqui estar o quê? Se fosse nós nos dias de hoje, estar murmurando, reclamando, chorando, que a gente, com qualquer tribulaçãozinha que vem sobre as nossas vidas, muitas vezes nós botamos logo para reclamar diante do Pai. Reclamar e questionar, porque, Senhor, não aguentamos nem o vento e já ficamos à deriva, já botamos para falar e reclamar. E aqui nós vemos esses homens que estavam apanhados, machucados, porque o carcereiro depois foi curar as feridas deles, estavam machucados e presos. A prisão naqueles dias, igreja, não era como as de hoje, não, que ficam soltos, batendo papo, conversando, usando droga dentro da prisão, assistindo televisão, falando com gente lá fora. Não era não, igreja. A prisão nesses dias era uma madeira, era um pau que era colocado no chão, ali era preso pelos pés e pelas mãos. Ali, com pouco tempo,
começava a parar de circular, igreja. Então, além de eles estar machucados, eles estavam presos pelos pés e pelas mãos. E ao invés de eles reclamarem, igreja, eles foram o quê? Orar ao Senhor. Louvar e orar. Porque o louvor atrai a atenção de Deus. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. O louvor atrai a atenção de Deus. E a oração faz o que a igreja? Liberta. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus enviou um anjo que houve um terremoto. Mas para ver se é terremoto, alguma coisa aconteceu dentro ali daquela prisão, né? E todas as portas se abriram do cárcere. E todos os presos foram soltos. Não somente eles, igreja, mas também aqui estavam com eles ouvindo a palavra, ouvindo eles louvando, também foram soltos. Então, o que eu quero dizer aqui, igreja, a nós, que Deus fala conosco hoje, é que a nossa oração e o nosso louvor pela vida daqueles que estão presos no mundo, no meio das drogas, dos vícios, da prostituição, daqueles que estão afastados da casa do Pai, que já não encontram mais forças para voltar, que a nossa oração, ela não é em vão. A nossa oração feita pelos nossos filhos, feita pelo marido, feita pela esposa, pelos nossos familiares, ela não fica sem resposta. Porque as orações que Paulo e Silas fizeram não só salvou aqueles que estavam, libertou aqueles que estavam presos com ele, mas diz a Bíblia também que salvou o carcereiro e a sua casa. Ele se assustou e queria se matar, porque o carcereiro, ele estava responsável por aqueles presos. E se eles tivessem sido libertos, tivessem fugido, com certeza ele iria ser morto pelos soldados romanos, pelos romanos. Então ele ia tirar a sua própria vida. Mas quando Paulo disse que ele não fizesse isso, que eles estavam todos ali, ele disse: que posso eu fazer, né? Ele perguntou o que poderia fazer para ser salvo, porque ali ele viu um grande milagre da parte do Senhor, igreja. Então, qual foi a resposta de Paulo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Glória então, a promessa de Deus para as nossas vidas não é só para nós, é para nós e para a nossa casa, igreja. Então, que nós possamos continuar orando e crendo que a nossa oração não vai ficar sem resposta. Que no momento certo Deus vai salvar nossos filhos, marido, mulher, família. Ele vai salvar porque Ele é fiel com as suas promessas. Então, dentro dessa palavra aqui, está inserida também a campanha que estamos fazendo, porque para Deus não há nada impossível. Então, porque para a gente humano, igreja, para nós, seres humanos, era impossível que esses homens saírem dessa prisão, né? Mas quem soltou foi Deus, através de um grande milagre, respondendo às suas orações, respondendo os seus louvores. Deus veio, libertou, não só eles, todos aqueles que ali estavam, salvou vidas, salvou o carcereiro, salvou a família deles, e eles foram libertos. Então vamos glorificar a nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Crer que Ele é fiel para cumprir com as suas promessas em nossas vidas e continuar orando, igreja, porque a nossa oração não fica sem resposta. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo.